Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu recebi uma mensagem no meu direct lá na rede vizinha de uma moça relatando que ela tem muito medo de viver o amor. Que ela fala assim: Gisela, quando eu tô vivendo uma grande experiência amorosa com uma pessoa muito legal, eu sempre dou um jeito de não me entregar completamente, de ficar meio morna, porque se por acaso essa pessoa for embora, se não der certo, eu não vou me decepcionar tanto. E essa questão que ela trouxe me lembrou quantas vezes na vida a gente opta por viver no mínimo, por não se entregar completamente numa experiência, porque no fundo a gente tem o medo de deixar o ego morrer, de perder o controle, de não saber lidar com a dor se a pessoa for embora, quando na verdade, como fala o Osho, dor e prazer são as duas faces da mesma moeda. Não adianta a gente querer viver só uma polaridade e negar a outra. Quando a gente está vivendo qualquer situação na vida que exige entrega, que traz alegria, a gente também tem que estar preparado para lidar com a dor, né? Porque senão a gente vai estar sempre em negação e a gente nunca vai viver nada completamente, a gente nunca vai viver nada em plenitude. Tem até um livro do Osho que eu já recomendei várias vezes aqui, que é um dos melhores que eu já li, que se chama Medo. Esse livro é muito bom, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, tanto que eu li, reli, já ouvi o audiobook. É um livro extremamente profundo, quem tiver a oportunidade de ler ou de ouvir em áudio, vale muito a pena. É um livro que ele toca nas nossas feridas de uma forma muito profunda. Eu até trouxe algumas frases que eu copiei do livro que mexeram bastante comigo. O Osho fala o seguinte, né? Ele fala que se não existe ego, não existe medo da morte. E se você começar a viver o momento, o medo desaparece. E é muito interessante a gente perceber que todo medo ele está ligado a uma dor psicológica. Sempre que a gente está com medo de algo, que algo aconteça, é porque a gente não está encarando a realidade. A gente está projetando aquilo que a gente acha que vai acontecer no futuro. Então, por exemplo, a pessoa que está vivendo um grande amor, ela não se entrega completamente, ela não vive o presente porque ela fica com medo do futuro. Ela fica pensando, mas se o fulano me abandonar, e se ele encontrar outra, e se ele morrer, e se acontecer isso ou aquilo? A pessoa fica o tempo todo focando na perda daquele amor, ela fica pensando num futuro que ainda não aconteceu e talvez nunca aconteça do jeito que ela está imaginando, e por conta disso ela fica negando o presente. E sempre, gente, quando a gente escolhe viver no mínimo para ter uma ilusão de segurança, para ter uma ilusão de que a gente nunca vai ter que lidar com as dores da vida, sendo que dor e prazer são as duas faces da mesma moeda, quando a gente tenta se cercar dessas falsas seguranças, a gente também acaba se frustrando, porque a gente acaba tendo uma vida muito parada, muito morna, né? E a vida, ela é baseada no risco, na insegurança. Nada é 100% seguro. Sempre que a gente está escolhendo viver algo, quando a gente decide viver com entrega, com plenitude, é claro que isso é um risco. Mas a gente só fica com medo do futuro quando a gente não está completamente entregue para o presente. Tanto que ele fala que se não existe ego, não existe medo da morte. Ou seja, no fundo, o medo da morte é o medo que vem do ego. Ele fala que as pessoas cheias de medo, elas não conseguem ir além do conhecido e a vida só pode ser vivida perigosamente. A pessoa tem medo da morte porque ela não tem consciência do que é a vida. E é muito interessante essa perspectiva, né? O Osho fala que um iluminado de verdade, ele não tem medo da morte, porque ele vive a vida com tanta entrega, com tanta inteireza, com tanta plenitude, que quando a morte chega, ele sabe que aquilo vai ser uma outra experiência.
e ele fica querendo saber como é que vai ser essa experiência. Então ele não teme a experiência porque a vida dele foi uma vida com entrega. A gente tem medo da morte, tem medo da perda, tem medo da dor, porque a maioria de nós a gente está sempre vivendo no mínimo, ou seja, a gente nunca se entrega completamente para as experiências, para o amor, para a alegria, para o prazer. A gente se entrega um tantinho, mas a gente está sempre puxando o freio de mão para não se entregar completamente, para não sofrer tanto caso a pessoa vá embora. Isso faz com que muitas vezes a gente acabe construindo vínculos completamente infelizes, completamente medíocres, vínculos onde a gente não se entrega totalmente, onde a gente não percebe direito o outro, não é percebido, ou seja, algo superficial. A gente acaba não se aprofundando pelo medo de uma dor, né, de uma dor que possa acontecer no futuro, e com isso a gente nega o presente. E esse medo, ele só existe quando a mente está ou no futuro ou no passado, porque quando a gente está de fato no presente, vivendo a vida com entrega, inteireza e plenitude, esse medo desaparece. Tem até um texto belíssimo, um dos mais lindos que eu já li na minha vida, também do Osho, para variar, que se chama O Rio e o Oceano. Se vocês digitarem no Google, facilmente vocês vão encontrar esse texto. Ele fala o seguinte: disse que mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, os cumes das montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Por um lado é desaparecimento e por outro lado é renascimento. Então, não se preocupe, as coisas estão acontecendo perfeitamente bem para você. Gente, esse texto é de uma profundidade gigantesca, né? Porque é uma metáfora para a morte do ego. Porque às vezes a gente acha que, nossa, se eu me entregar para essa relação, ou se eu me entregar para tal experiência, se eu expuser meus talentos no mundo e receber crítica, se eu fizer tal coisa e acontecer não sei o que, a gente está sempre se preparando para o pior, porque a gente cria um mundo paralelo na nossa mente, que não é o mundo real, e a gente fica vivendo esses medos que nada tem a ver com a realidade. E quando a gente faz isso, a vida está passando, as oportunidades estão passando, as experiências estão passando, e a gente não está vivendo aquilo com plenitude, e reconhecendo que aquilo é uma verdadeira bênção, porque a gente foi aprisionado numa gaiola de ouro que a gente construiu pra gente mesmo, que é essa gaiola do medo. Quantas e quantas vezes eu recebo mensagens como: ah, Gisela, eu adoraria atuar como terapeuta, mas eu tenho medo do julgamento. Eu adoraria gravar vídeos, mas eu tenho medo da crítica. Eu adoraria fazer isso ou aquilo, mas tenho medo, né? E quantas vezes a gente acaba reprimindo os nossos verdadeiros talentos, a nossa verdadeira natureza, porque a gente se deixa levar pela vaidade do nosso ego, que está muito mais focado em ser aceito do que em exercer a própria natureza. Como é que a gente pode se realizar plenamente quando a gente está reprimindo os nossos verdadeiros potenciais e está impedindo que o fluxo da vida passe através de nós? Ok, se a gente ficar nesse lugar, a gente vai ter uma vida aparentemente mais segura, mas será uma vida profundamente medíocre, sem sentido, sem significado, porque não tem como a gente passar a vida toda reprimindo as nossas potencialidades sem pagar um preço muito alto por isso, né? Sem acabar construindo uma vida sem sentido. Porque quando a nossa vida está sem sentido é porque a gente se distanciou da energia amorosa, da energia criativa, que é aquela energia que nos conecta com a fonte divina, com a fonte criadora.
E só através da conexão com essa fonte criadora que a gente pode permitir que o fluxo da vida passe através de nós. Mas para que isso aconteça na excelência, a gente precisa estar no presente. Precisa, entre aspas, deixar o ego morrer, sabe? É o rio que precisa perder o medo de se tornar oceano. Ele não vai perder a verdadeira identidade quando ele se torna oceano. Ele vai descobrir a verdadeira identidade dele. Ele vai perceber que ele pertence à eternidade. Tem até uma frase muito linda do Osho nesse livro, Medo, né? Ele fala que a morte do ego não é a sua morte, é a possibilidade de vida. Olha que coisa linda isso, gente. Sempre quando a gente quer viver picos na vida, quando a gente quer atingir o topo de uma montanha, a gente precisa aprender também a lidar com os vales, porque a vida ela é feita de picos e vales, ou seja, essa é uma metáfora para falar que a vida tem altos e baixos, momentos de sucesso, momentos de fracasso, momentos de dor, momentos de prazer. E é preciso aprender a lidar com essa dualidade através da conexão com o cosmos, na certeza de que essa dualidade pode ser transcendida quando a gente aprende a viver o momento presente com entrega. E para isso a gente precisa aprender a se entregar para o amor, para a alegria, precisa deixar a nossa criatividade fluir e correr os riscos que isso envolve. Quando a gente escolhe viver uma vida no mínimo, muitas vezes a gente chega na velhice, eu escuto esses relatos, já li livros sobre isso, de pessoas que estão já na velhice, e elas se arrependem porque deixaram de viver muita coisa por conta de medo do julgamento, medo da crítica, né? Medo disso ou daquilo. Elas passaram uma vida inteira alimentando uma vaidade do ego, um desejo do ego, ao invés de viver as reais necessidades do ser. Isso faz com que a gente pague um preço muito alto, muitas vezes a gente fica doente, né? Quando a gente nega o nosso verdadeiro eu, quando a gente nega a nossa verdadeira natureza, e a gente acaba sempre projetando com a nossa mente futuros tenebrosos, ou acaba o tempo todo lembrando de um passado terrível e com isso não vive o aqui e agora. Então o Osho propõe que as pessoas não fiquem tentando lutar contra o medo, porque o medo é uma energia, você não tem como destruir o medo, mas você pode observá-lo, tomar consciência que ele existe. Assim como uma gota d'água, você não consegue destruir a gota d'água, mas ela pode evaporar, por exemplo. Então ela pode se transformar, mas não tem como você lutar contra ela. O medo é uma energia, você também não pode lutar contra ele, né? Mas você pode observá-lo, analisá-lo, compreendendo as suas origens, sem reprimi-lo, para que você possa transformá-lo numa outra energia. Então, por exemplo, para a pessoa que me escreveu, falou: eu tenho muito medo de gravar vídeos, eu tenho muito medo de ler tarô, eu tenho muito medo de atuar como terapeuta porque eu tenho medo das críticas. A minha sugestão é que você encare a realidade, ao invés de você ficar vivendo na mente, nesse mundo paralelo que você construiu baseado no medo, a minha recomendação é que você encare o medo, que você vá para a prática, vá para a ação, comece a gravar vídeos, comece a ler tarô, apesar do medo, ou seja, sem se identificar com ele. E você vai perceber que quando a realidade se impõe, as coisas nunca são do jeito que você idealizou, as coisas nunca acontecem da maneira como você imaginava. Quantas vezes a gente tinha medo que algo acontecesse e quando aquela coisa se tornou um fato, a gente descobriu na gente mesmo recursos e possibilidades que a gente nem sabia que existiam. Porque a gente tem muito mais medo daquilo que a gente idealiza e cria na nossa mente do que da realidade, do fato em si. Então nada melhor do que olhar cara a cara para a realidade, do que vivenciá-la para superar os medos, ou seja, vai para a prática. Tá com medo? Vai do jeito que dá. Vai como você sabe ir, vai do jeito que é possível, de acordo com o seu atual nível de consciência. E talvez você se surpreenda com as capacidades e habilidades que vai descobrir em si mesmo quando você vai para a ação e quando você não se deixa dominar por essa energia do medo, porque o medo é uma energia. Você não tem que se preocupar em dominá-lo, você não tem que se preocupar em lutar contra ele. Basta agir apesar dele,
tomar consciência desse medo, observá-lo, compreendê-lo, sem se identificar com ele e ir para a vida. Entende? Na medida que você faz isso, você vai mostrando para si mesmo que você tem esse potencial e você se surpreende com todas as habilidades, capacidades que estão dentro de você, sempre estiveram, e que você nunca se permitiu colocá-las no mundo porque você tinha uma vida regida pelo medo. Você vivia nessa gaiola de ouro, muito bonita, muito confortável, mas uma gaiola que cerceava completamente a sua expressão, a sua criatividade, para sustentar um desejo do ego. Então, onde há medo é porque há desejos do ego, porque o medo é sustentado pelo desejo. Quando você não tem a preocupação do que vão pensar de você, quando você não fica focado em ser algo que você não é, em ser validado pelo externo, o medo diminui muito, porque o medo está sempre ligado a algum desejo de você querer ser alguma outra coisa que você não é, entende? E quando você aceita quem você é, quando você aprende a viver no presente com entrega, com plenitude, claro, isso não acontece do dia para a noite, é um treino que vem da meditação, do autoconhecimento, da autopercepção. Quando você aprende de fato a fazer isso, você tende a não se identificar com a mente, porque é a mente que nos leva ou para o passado ou para o futuro, que é onde está o medo. O medo nunca está no presente. Então, uma pessoa que vive no presente é uma pessoa que está consciente. Se ela está consciente, ela reconhece as reais necessidades do ser dela. E, portanto, ela não se identifica com os desejos transitórios do ego. Por isso que sempre onde tem desejo, tem medo. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa quer ser famosa, né? E ela tem muito medo de não conseguir atingir aquele objetivo. Perceba que o medo está ligado a um desejo. Na medida que ela não tem desejo nenhum, que ela simplesmente aceita a realidade, vive com presença, reconhecendo as necessidades do ser e sabendo diferenciá-las dos desejos do ego, essa pessoa não tem uma vida regida pelo medo. Porque ela não fica perseguindo esse desejo insaciável, entende? Ela é uma pessoa que sabe viver o presente. Então, gente, nada melhor para curar qualquer medo do que o poder da presença, o poder de estar consciente no aqui e agora. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Para quem tiver interesse no meu trabalho e quiser ficar mais próximo de mim, eu tenho o meu clube de assinaturas, que é o Clube da Gisela Valim, com mais de 80 vídeos inéditos. Tem muito conteúdo bacana sobre autoconhecimento, astrologia, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, sobre temas que eu não falo tão profundamente nem tão abertamente aqui no canal, porque lá é para um público mais seleto, é um lugar mais privado, eu me sinto mais à vontade para me abrir, contar experiências pessoais, abordar alguns temas que às vezes são mais polêmicos, né? Então lá eu fico mais à vontade porque o público que escolheu tá ali é porque realmente gosta do meu trabalho e quer ficar mais próximo de mim. Se esse for o seu caso, o link para você fazer a sua inscrição tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E a seguir eu coloquei alguns trechinhos de vídeos que eu já gravei no clube para você conhecer como funciona, sentir a energia e sentir acima de tudo no seu coração se é ou não para você. Se for para você, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda ao clube. Então é isso, gente, um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos. Eu tô em processo de leitura, mas esse livro é fantástico, O Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther e Jerry Hicks. Oi, gente, esse calor acaba com a minha dignidade. Tô com a maquiagem tudo derretendo, o climatizador ligado, tem um barulhinho aqui. Espero que vocês não se incomodem. Lendo essa sensação de escassez, porque incorporaram esse conceito, e essa incorporação foi uma incorporação muito intelectual, não é algo que tem a ver com a alma da pessoa. Então a pessoa, sem perceber, mesmo que de maneira inconsciente, ela começa a ativar a escassez, porque ela tá sempre focada em ter o mínimo do mínimo do mínimo, e às vezes acaba que coloca aqui, ó, ele vai fazer uma pressão, tem um trocinho, ó, tá vendo, ó? Ele faz uma pressão e cai tudo aqui, não é maravilhoso? É pra ser. Porque como ela foi alertada de que era uma possibilidade, era algo que poderia acontecer, mas não era uma certeza, essa pessoa pode se preparar.
E eu achei isso muito bonito, muito interessante, porque realmente muitas de nós mulheres, às vezes a gente tem problemas de relacionamento e a gente não sabe por quê. Mas é porque a gente tem uma energia com questão hormonal. E os nossos hormônios estão sempre cheios de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda achando que aquele é o melhor dia da nossa vida, a gente acorda super grata pela vida, nossa, que vida maravilhosa, abençoada. Tem dia que a gente já acorda virada no giraia, tá sonolenta, que tá dormindo. Quando ela vai falar do Osho, ela só fala dos carros que ele tinha, e ela ignora toda a obra, né? Vou preparar aqui meu chazinho de mirtilo para conversar com vocês hoje. Gente, esse chá da Tal Chá é maravilhoso, isso não é publi, tá? Né? E aí eu tava sentindo o clima, sentindo o inconsciente coletivo. E eu, não por acaso, tive um sonho. E a gente acessa a nossa feminilidade, a gente vai equilibrando essa polaridade de energia feminina e masculina. Cai tudo aqui na maravilhosa. Eu descobri isso recentemente, eu tô encantada.